Shalom, a paz do Senhor. Queridos, hoje eu quero falar sobre um estudo lindo que com certeza vai trazer para você hoje um bálsamo especial. Com certeza hoje você vai ver que dúvidas, elas devem ser retiradas no meio do caminho da caminhada cristã. As dúvidas, elas acabam impedindo que nós alcancemos as bênçãos do Senhor. Nosso texto base de hoje se encontra em Marcos, no seu capítulo 9, versos 17 até o 24. Eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir esta palavra, principalmente num cenário especial onde Jesus vai agir poderosamente. E se você já gostou do que tem por vir, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais, seja membro e vem comigo. Dentro da narrativa de Marcos 9, nós precisamos ler aqui o texto específico, mas eu vou dar o contexto também logo após nós lermos. A palavra diz: "E um na multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e arranja os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E o trouxeram. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Palavras do Senhor. Queridos, eu sinto uma graça tão forte nesse momento por ouvir e ler essa palavra, que eu tenho certeza que esse estudo será muito especial. Sinto-me agraciado, privilegiado de falar sobre essa passagem. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre o contexto do que nós estamos falando. Principalmente onde Jesus já estava revelando, sim, a sua autoridade. E claro, o poder divino do Senhor estava ali sendo demonstrado. Inclusive, anteriormente, houve ali a transfiguração, que ficava logo nos versículos 2 até o 13 de Marcos 9. Jesus se revelando o seu poder divino para Pedro, Tiago e João. E aí eles vão descer a montanha. Jesus então encontra uma multidão discutindo com seus discípulos. E é nesse contexto que esse homem vai trazer o seu filho até Jesus, afligido, preso, acorrentado, agoniado por um espírito mudo. E aos discípulos, eles não conseguiam expulsar. E aqui, queridos, vem todo o contexto onde Jesus ele vai intervir diante do apelo daquele pai. Mas se recordam que eu falei sobre dúvida, que a dúvida pode impedir de sermos abençoados? Bom, eu gostaria que você visse comigo agora, que você entendesse comigo agora o contexto dessa passagem específica, onde esse pai, onde não trata o nome, não diz quem era esse homem, nem mesmo o seu filho. Eles não são identificados por nome, nem de qual cidade eles eram. Mas enfim, aqui nós temos um pai e um garoto, provavelmente um adolescente e jovem, que estava sofrendo desde a sua infância com o espírito mudo, que o lançava no fogo, que o lançava em várias situações, tentando o destruir. Bom, queridos, diante desse contexto, nós vemos que o tormento desse menino não era somente espiritual, mas era físico também. Porque ele não conseguia, ele não tinha condição de ter uma vida normal. Ele, a todo momento, ele era oprimido. Essa opressão maligna vinha sobre ele e o arrebatava de uma forma feroz. E começava ele a espumar. Então era evidente que nem ele, nem a sua família conseguiam ter paz. Bom, diante disso,
nós vemos que os discípulos, os servos do Senhor, eles foram até esse menino. Mas a Bíblia não relata qual foi a abordagem dos discípulos em relação a essa opressão maligna. Como eles fizeram isso, como eles fizeram a tentativa de libertar aquele jovem. Mas o que sabemos é que eles não lograram êxito. E com isso, esse pai desesperado, ele foi até Jesus. E quando Jesus toma ciência de que os seus discípulos fracassaram, veja qual é a palavra que Jesus vai dizer. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Queridos, incredulidade. Jesus chamou seus discípulos de incrédulos, que não tinham fé, eles não tinham certeza ali, eles não foram lá com a fé que realmente Jesus sempre disse que move montanhas. O que nos parece aqui é que eles ainda possuíam algum tipo de dúvida. Quando eles foram lá, pairou sobre o pensamento dos discípulos, de repente, uma dúvida sobre aquele espírito, aquela opressão maligna, que era muda, que fazia o menino ter atitudes ferozes, que o lançava para tudo que é lugar, tentando até destruir aquele rapaz. Eu acredito, e agora eu estou aqui trazendo uma informação que não está, deixo bem claro, não está aqui na Bíblia, sou eu que estou imaginando, mediante a dificuldade que os discípulos tiveram. Acredito que quando eles foram até esse jovem, algo tão forte dessa opressão maligna deve ter acontecido que até chegaram a assustar os discípulos. Eles devem ter pensado, acho que esse aqui a gente não consegue libertar esse menino. E diante dessa dúvida, que de repente pode não ter sido externada, mas no pensamento, eles não conseguiram. E Jesus, ele é muito enfático, ele é muito direto em dizer geração incrédula. E ele traz um dado muito interessante, até quando ele estaria ali, para que isso continuasse a acontecer. Então, queridos, diante disso, qual é a atitude de Jesus? Pede para trazer aquele menino. Traze-mo. Bom, diante disso, eu também acho muito interessante nessa passagem é ver que Jesus ele vai perguntar desde quando isso sucedia àquele jovem. Desde quando isso tem acontecido ao seu filho? E aquele pai diz, desde a infância. Ou seja, um dado muito importante para de repente não dizer que foi algo pontual, que aconteceu há pouco tempo. Não, isso já acontecia e era conhecido de todos aqueles que conheciam essa família. Todos que conheciam aquela família sabiam do problema, sabiam e provavelmente se afastavam dessa família, não queriam ficar perto. Olha, não fiquem perto daquela família não, porque tem aquele menino lá que, olha, ele fica se jogando para um lado. Acontece isso, acontece. Imagine como não era a dificuldade dessa família, não somente social, não somente entre eles mesmo, como família. Eu estou falando de um contexto, queridos, que eu gostaria que vocês entendessem. Essa passagem é rica para nos trazer que devemos ter a fé. Bom, diante disso, queridos, Jesus ele vai perguntar ao pai dele sobre isso, sobre quanto tempo que ele era lançado no fogo, na água, que essa opressão tentava destruí-lo, mas Jesus ele vai dizer o seguinte, você crê, se tu o podes crer, tudo é possível ao que crê. Queridos, essa passagem é muito dita. Se tu o podes crer, tudo é possível ao que crê. E agora, porque eu estou focado nesse tópico, eu preciso que vocês possam acompanhar junto comigo. Queridos, veja o que o pai desse jovem vai dizer. Ele vai dizer, ajuda a minha incredulidade. Quem não se recorda, retornando um pouquinho, retrocedendo mais e vendo momentos em que os discípulos foram desafiados a ter fé. Como, por exemplo, no momento onde eles estão vendo ali e falam assim, quantas vezes devemos perdoar? Sabemos a matemática de Jesus e a palavra dos discípulos é, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. E aquele momento que Pedro pede para ir até o encontro de Jesus sobre a água. Ele vai, quando ele sente ali o vento, que ele pede, e aí ele pede ajuda. Ou quando acontece aquele momento em que vem, o barco é sacudido, uma tempestade feroz, Jesus está dormindo tranquilamente no barco,
E aqueles discípulos ficam desesperados. Mestres, não te importas que pereçamos? Então, queridos, quantas vezes os discípulos não foram desafiados a terem fé, a terem atitude sobrenatural de fé? Por isso, a palavra de Jesus é enfática, é direta. Ele diz: ó geração incrédula. Então, queridos, eu gostaria de trazer aqui que eu entendo perfeitamente. Aqui não era um caso comum, aqui não era uma situação qualquer, aqui era um momento onde um jovem, desde a infância, ele sofria. E isso não era algo simples, evidente que não. Mas a confissão honesta daquele pai que, diante da palavra de Jesus, diz que se ele pudesse crer, tudo é possível ao que crê, ele diz: ajuda a minha incredulidade. Ele faz uma confissão honesta. Então, queridos, nós precisamos a nos desafiarmos a termos fé, mesmo diante de situações que possam nos trazer a dúvida, mesmo em situações dos quais possam nos desafiar imensamente. Não estou querendo aqui trazer que somos super e que ali nunca teremos dúvidas. Não é isso que eu estou dizendo. Todos nós temos dúvidas de tantas coisas. Às vezes temos dúvidas do que vestir, do que comprar. Mas eu acredito que o Pai, dentro da obra do Senhor, Ele nos desafia a nós clamarmos por Ele. E nesse momento que nós clamamos pelo Senhor, diante da circunstância que for, nós devemos ir sem duvidar, sem pestanejar. Nós devemos ir com a certeza e com a fé de que aquele que nos chamou está conosco. Aquele que nos capacitou estará ao nosso lado. E é esse o objetivo que eu quero trazer dessa passagem de Marcos 9. Diante de tudo, não duvide. Você pode perder uma bênção. Você pode deixar de ser agraciado, querido. Vejam que se Jesus não estivesse ali, por isso que ele fala: até quando estarei convosco? Porque se Jesus não estivesse ali, aquele menino ia continuar com opressão, ele ia continuar cativo. E para Jesus isso era inaceitável. Então, queridos, tome posse daquele que te chamou. Quando você estiver com um desafio muito grande, não seja desplicente, não seja negligente, mas chame o Senhor, clame a Ele e vá com a certeza e a fé daquele que está contigo, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. A paz.